Seja muito bem-vindo novamente ao canal da Corize. E aqui nós trazemos histórias para conectar você a empresários de sucesso, tá? Que estão construindo um negócio, toda dificuldade, pessoas, processos, enfim, tudo que você precisa saber que a Corize quer levar conhecimento para você. E hoje a gente está conectando com uma história muito rica. O Darwin, muitos anos já empreendendo, com toda a dificuldade. Ele vai contar um pouco da história dele, da Casa do Norte, né, da Jaú Norte, compartilhar com você as histórias boas, mas também as histórias tristes, tá? Então, desde já, Darwin, brigadão, viu? Prazer. Compartilhar com a gente a sua história, até porque muitas das pessoas, dos nossos ouvintes, precisam, né, saber como que é a vida do empreendedor, tá? Sim. Mas antes de saber, claro, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, compartilhar esse conteúdo, que ele vai ser muito importante não só para você que está assistindo, mas para outros também que precisam aprender e ter esse conhecimento. Então, como eu estava falando, Darwin, muitas pessoas, a gente estava até conversando antes, muitas pessoas na hora que vai empreender, criam-se ilusões, né, começam já a olhar o lucro, enfim, todas as maravilhas que o empreendedorismo traz, mas por trás, antes de construir isso, tem toda uma dificuldade. Você falou de plano de negócio anteriormente, qual produto, qual modelo de negócio, qual plano de negócio vai ser. Vamos compartilhar esse conhecimento com a galera, mas antes eu queria que você comentasse um pouco dessa transformação da Casa do Norte, da Jaú Norte. Como ela começou e a partir de que momento foi essa virada de chave para transformar na empresa que você é hoje. Rafa, primeiro é um prazer estar aqui com você e junto com a Corize. É o seguinte, a Jaú Norte, ela completa esse ano 28 anos. Então a gente iniciou essa loja que era do meu sogro, né? Então a segunda geração da família que assume isso. Então ela começou com uma loja pensando em uma Casa do Norte. Meu sogro veio ali de São Paulo, já aposentado, em 98. E aí ele realmente pensou em o que ele poderia trazer de um negócio para ele não, né, uma pessoa que já está acostumada a trabalhar, não queria ficar em casa, né, aposentada. E aí, assim, ela pensou em algumas cidades e Jaú tinha um parente dele lá na cidade. Legal. E aí ele rodando a cidade e veio na cabeça dele, por que não uma Casa do Norte, né? E assim, eles têm parentesco, né, de nordestinos, minha sogra é cearense. Então, com isso, ele falou, vamos testar, vamos arriscar. E aí trouxe toda a família de Guarulhos, né, lá pro interior, Jaú. E começou uma loja simples, uma loja com alguns feijões, alguns produtos assim bem raízes, como por exemplo chás, rapadura, tapioca. E assim, e ele nos conta bastante, né? Porque nessa época eu ainda não estava ali casado com a minha atual esposa, né, a Rose. Então, tipo, eles contam que ele teve muita dificuldade no início, principalmente pelo preconceito que existiu na época. Porque assim, o conceito de uma Casa do Norte, ela vem numa pegada um pouco mais rústica, naquela coisa mais, aqueles produtos pendurados, aqueles produtos às vezes assim, não tão embalados, né? Hoje a gente vive uma era assim que a embalagem ela fala por si só. Já conversa com o produto já muito, né? Ele é a cara ali. Sim, e assim, quando iniciou era aquela coisa mais simples, né? Então, assim, ele sofreu porque às vezes ele trabalhava com os artesanatos, trabalhava com alguns produtos ali também. E de certa forma tinha um pessoal que assustava um pouco, né? Porque ele trabalhava com uns artesanatos gigantes, tinha umas esculturas de umas cobras que ele trazia, né, do norte, do nordeste. Quando ele ia viajar, ele gostava de garimpar essas coisas, né? Enfim, e aí trazendo essas ideias, ele teve uma certa dificuldade do público entender ali, né? O produto dele o produto em si, enfim, mas assim, ele conseguiu tocar o negócio, porque tinha muita gente das usinas, né, que procuravam um produto mais típico, né, de uma região e não encontravam, né, principalmente nordestinos que vinham a trabalhar no interior. E aí com isso ele conseguiu tocar o negócio ali dele com consistência durante mais ou menos uns 8, 9 anos, até um pouco mais, e aí depois ele sentiu uma necessidade de migrar para parte de cereais. Ele olhando, né, sempre ele fazia visitas, né, em fornecedores, ele viu essa demanda, isso 9, 10 anos depois que ele tinha montado, por meados de 2008, 2010 mais ou menos. E aí assim, ele foi trazendo esses produtos. Então assim,
farinhas, cereais, sementes, grãos, compostos, e aí começou a agregar um outro público. É onde o negócio ele começou a se dividir, né? Então a gente manteve isso, né? A gente assumiu o negócio em 2013 e eu junto com a minha esposa, ele saiu do negócio, ele já estava bem cansado, né, do tempo ali, e ele resolveu falar, quero parar, quero vender, e a gente acabou falando, não, deixa que a gente assume, né? Mas assim, é lógico que se a gente for contar de uma forma rápida, né, a gente acaba cortando muitos pontos, que é o que eu acho que talvez vocês querem até explicar, porque às vezes a gente acha que empreender é muito fácil, né? Exato. E a gente tem as grandes dificuldades. Uma das dificuldades que a gente teve é que quando a gente acabou pegando o negócio, eu, por trabalhar na área mais de compras, não tinha experiências de gestão, enfim, nunca tive um comércio, mas ali eu vi, como eu sempre teve esse sangue empreendedor, eu vi na hora uma oportunidade de eu falar, poxa, daria certo. Mas a Rose já estava trabalhando ali, minha esposa, trabalhava desde pequenininha, desde os 12 anos mais ou menos ali. Ela trabalhava no caixa, então os clientes conheciam ela. E aí, enfim, eu tinha não sei nem se eu comentei com isso. Mas deixa eu aproveitar esse gancho, né? É muito importante que as pessoas que estão nos ouvindo, que assim, seu sogro conduziu o negócio dele por um momento, porque tinha uma demanda recorrente Sim. de pessoas que consumiam aquele produto. Mas teve uma virada de chave, aqui que entra o ponto para todo empreendedor, que ele precisou inovar no negócio dele. E quando eu falo inovar, não é mudar, não é trazer algo diferente, não. Sim. É trazer algo que faça relevante, que seja relevante para o público consumir e aumentar. Senão, a gente sabe que o negócio dele iria se perder porque o público foi se diluindo. Aí quando ele trouxe essa parte de cereal, né? E mais à frente você ali, junto com a filha dele, com a sua esposa, a Rose, vocês entenderam essa nova demanda e começaram a construir um novo modelo de negócio ali para a Casa do Norte, né? Esse já foi o divisor, né? Que aí Legal. entra a parte cereal da coisa, cerealista, né? Mas a gente não quis, né? Ele já não quis perder essa raiz que foi o que manteve ele. Legal. E a gente assumindo, né? Esse modelo de negócio, a gente acabou até na época eu tinha uma pessoa ali, um amigo meu, na verdade antes eu tinha um laboratório de controle biológico da cana-de-açúcar, e aí eles tinham uma sociedade ali entre a minha esposa e a esposa desse amigo meu, e aí a gente sempre conversando sobre negócios, enfim, e ele, isso eu tô contando porque foi antes da gente assumir o negócio, até aí meu sogro estava tocando e de repente ele não queria mais. E aí, a gente conversando com esse sócio dessa empresa, né, que trabalhava no controle biológico, a gente comentou sobre para ele, meu sogro tá pensando em vender a loja, e até que ele falou, pô, se a gente não pegar. Eu falei, nossa, eu nunca pensei nisso, né, em pegar, eu achei legal tudo, mas, enfim, sempre me olhei assim, falei, ele não vai passar um negócio pra mim, até porque assim, eu tenho um cunhado, tenho outros, já acho que vai dar prioridade para os filhos, né? E aí, no caso, ele pegou e vamos conversar. Aí conversou com meu sogro falou, pô, legal, o Darwin, meu sogro foi mais racional, falou assim, é interessante, até rendaria a loja para vocês. Você tem a parte de compras, a Rose a parte comercial, e esse rapaz aí, que é o nome dele, é Paulo, ele é falecido hoje, mas ele cuidava dessa parte de gestão também, a parte financeira, administrativa, então a gente falou, pô, legal, vai dar bom. Porém, era um outro segmento que ele trabalhava, a parte de usina também, e a gente fala que assim... Se conectaram ali naquele momento. Se conectamos, né? Mas a gente sabia que é o quê? A gente é empreendedor, mas a gente não empreende qualquer empresa, a gente precisa conhecer cada empresa para poder, né, a gente ter a base e com isso a gente, né... Então, assim, tenho 10 empresas, mas então qualquer empresa que você me der eu vou administrar bem. Não. Legal. Então, assim, Mas então, teve uma sementinha ali, né, no início ali, alguém foi lá e... Isso, e ele juntou, mas aí, assim, não deu certo essa sociedade. Legal. Mas o engraçado é que, assim, ele precisou entrar para ganhar uma segurança, até do meu sogro ali, porque, querendo ou não,
eu era novo ali, né? Tinha 18 anos, enfim. E aí foi um tempo que ele confiou na gente e falou, vamos tocar. Não deu certo o negócio, a gente acabou se separando da sociedade por várias coisas, mas a gente voltou no negócio, mas a gente precisou voltar no negócio reestruturando. Legal. A gente também passou uma fase difícil ali financeiramente, enfim. A gente acaba, por isso que eu falo, quão é importante a gente ter uma consultoria, quão é importante a gente... É esse ponto, Darby, que eu queria chamar a atenção, de fato, né? É olhar para fora, né? E falar assim, pô, eu preciso de ajuda. É importante que você que está ouvindo, de repente, tem aqueles empreendedores que tem aquele perfil de centralizar tudo nele. Ou seja, a pessoa centralizadora, ele quer tomar as decisões, ele quer ter todas as informações e muitas vezes eles não têm. O Darby passou por isso, a nossa empresa colaborou, obviamente está colaborando com isso, mas a visão dele, do que ele tinha do negócio dele e o que você queria para o futuro, e olhou para fora e falou, pô, eu acho que tem pessoas que podem contribuir, caminhar comigo, me ajudar no processo. Acho que é um principal recado que você deixa aí para os empreendedores, né? Sim, porque hoje sozinho você você depende de uma equipe, mas você que é empreendedor, que você, vamos dizer assim, você é o cabeça da organização, você precisa ter pessoas, né, que estejam te direcionando, mostrando um outro sentido, porque eu percebia que por muito tempo eu acabava ficando com a minha cabeça muito voltada no meu negócio ali, e eu não conseguia ampliar. Legal. Então, assim, com certeza a consultoria, né, ela ampliou e ela dá mais... ampliou a minha visão e me deu mais energia para chegar naquilo que eu... Legal. Às vezes objetivos que eu tinha deixado para trás, de repente com uma consultoria, pô, chegou a hora, chegou o timing. Darby, e veja que legal, né? Pô, você trouxe pessoas, né? Nossa empresa contribuiu, você tá dando feedback. Você reformulou o negócio, pô, seu sogro apostou em você, você fez. E estar há 27 anos no mercado não é fácil. Pô, a gente vê aí quantas empresas em menos de 2, 3 anos aí, um dado estatístico, que infelizmente eles encerram as atividades por conta de gestão, e vocês há 27 anos, então isso é um ponto, você que está ouvindo, 27 anos no mercado, isso é um ponto fundamental, importante, mas hoje você diversificou bastante, né, seus canais, né, e hoje, então, por exemplo, tem pessoas que estão ouvindo a gente que é cliente seu e mora espalhado no Brasil, porque você também faz a entrega dos seus produtos, você consegue alcançar não só a cidade que você mora, né, mas também como o Brasil como um todo hoje, né? Sim, hoje a Casa do Norte, Geo Norte, ela eu sempre tive essa visão, né, de negócio não só uma loja física, né, mas uma loja que pudesse ser replicada e uma loja também que aproveitasse esse braço, vários braços que tem um negócio. Então, assim, dentro somente a loja, não seria somente a loja física, mas a gente vende online, então assim, a gente já entrega para todo o Brasil, já entregamos fora do Brasil já. Olha que legal. Então, assim, isso que é legal, isso porque a gente falou, vamos fazer um teste, conseguimos entregar, já vender fora do Brasil. Poxa. Então, às vezes a gente às vezes imagina que não existe muito mercado, será? É muito competitivo. Eu acredito que tudo assim é teste, é persistência, senão... se a gente, como dono do negócio, não for o primeiro a acreditar no negócio, então o negócio ele já está fadado a fechar, porque vai depender de você. Você viu que ele falou, é muito importante. Você que está ouvindo a gente tem que pegar. Se o dono do negócio não acreditar, primeira dificuldade que vier, o cara já não vai dar certo. Você não, você até o fim acreditar. Nem sempre vai vir coisas boas, vai vir coisas ruins, né? Darby hoje, ele conta com uma estrutura, uma gestão de processo muito bem trabalhada, onde ele vê as finanças, vê o processo de vendas, vê o processo de gestão de pessoas, esses pilares que a gente fala aqui. Então, na mente dele hoje, ele claramente divide muito bem esses pilares, ele tem que dar força e energia nesses pilares, né, Darby, para poder estruturar. Mas assim, a gente tá aqui, hoje na Franchise for You. Qual que é a visão que você tem futuro pro seu negócio? Porque quem tá ouvindo a gente, pô, que agora, né, pô, já enfrentou muitas dificuldades, conseguiu aí vencer as dificuldades, mas o crescimento não para, né? O crescimento, o que você pensa no futuro? A mente empreendedora, ela nunca para de trabalhar, né? Então, a gente sempre tá, ainda mais quando eu falo de a gente estar próximo de pessoas que realmente pensam igual e até melhores, né? Que aí nos trazem próximo de pessoas também que faz mais sentido, né?
naquele momento. Então, assim, hoje eu até fazendo a visita na feira, justamente seria o quê? Entender o mercado, entender a parte de franquias também, porque de fato a gente pensa em franquear. Legal. Então, assim, é um processo, a gente tá nesse processo de ajustes, né? Mas foi muito legal a experiência que a gente tá tendo aqui, através do convite que você fez. Até agradeço, foi bem legal. E saber que, assim, eu tenho uma coisa assim, eu consigo olhar pra frente e enxergar, tipo assim, consigo olhar e ver o negócio já como se eu tivesse vindo aqui, tivesse uma mesa aqui de reunião negociando alguma coisa com outra. Então eu acho que é legal isso, você também trazer isso, né? Acreditar, o que eu falei, acreditar, trazer a sua memória. Eu lembro que uma época, né, fazia São Paulo, Jaú, enfim, e aí um dia eu falei, nossa, pensou um dia eu faturando X lá no meu online, nossa, isso vai ser, né, nossa, isso vai chegar, e tipo assim, com pouco tempo isso aconteceu. Então eu acredito que assim, você acreditar, você trazer isso aos olhos, né, por mais que às vezes não vai acontecer naquele tempo, ou da forma que você gostaria, aquilo é igual você assim, não, beleza, vou pôr numa gaveta aqui, mas é um projeto que tá aqui, você não pode esquecer. Com E certeza. aí de repente o time vai vir, a hora vai vir e fala, opa, agora chegou a hora. Então acho que isso é muito legal. E estar aqui traz mais uma realização assim de um projeto bem legal que a gente Legal. tem. E empreendedor não para, né? Você vê o Darwin, ele deixou muito claro a visão, qual que é a missão dele, o porquê que ele veio aqui, qual conhecimento ele precisa adquirir. Você que é empresário, às vezes, 27 anos no mercado, ele falou, mas para ele ficou muito bem claro os processos, o que ele precisa fazer, o que ele precisa descentralizar. Essa é a mensagem do Darwin, descentralizar. Você que é empresário precisa descentralizar, ou seja, tem informações, tem coisas que você precisa tomar decisão, mas você precisa formar um time, você precisa aumentar, expandir. Se você ficar sempre no mesmo lugar fechado, você não vai expandir, você tem que buscar coisas novas, adquirir conhecimento, lembrar que os seus processos precisam estar bem ajustados, pessoas, seus processos bem alinhados produtivos, seu processo, seus canais de distribuição, seu processo de compra que ele falou aqui, né, suas margens, seu lucro, isso precisa estar claro, fluxo de caixa, que é uma coisa que a gente conversa bastante. Isso estando bem claro, olhando o futuro, a visão que você quer chegar, é um combustível que você tem ali e você tem algo muito bem traçado para poder alcançar. Então, mas queria agradecer, Darwin, obrigado pela sua contribuição. Acredito que esse conteúdo vai ajudar muitas pessoas, de repente, que precisa dessa injeção, que está enfrentando alguma dificuldade no negócio dele, depois parar, ouvir aqui, ouvir a história do Darwin ali, da Casa do Norte ao Norte, com certeza vai ser combustível para muita gente. Obrigado mesmo, tá? Obrigado você.